Bom, hoje a gente tem em mãos uma análise de um arquivo restrito que vazou recentemente. Vamos destrinchar as camadas desse mistério digital, conhecido como o Protocolo Soma. E olha, sem validar nem desmentir nada, a nossa ideia aqui é explorar exatamente o que esse documento alega, tá? As informações contidas nessas páginas formam um verdadeiro quebra-cabeça tecnológico que é, no mínimo, de cair o queixo. A história começa nos levando direto para o dia 14 de março de 2014. Segundo o texto, nessa data, os servidores centrais de uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo simplesmente apagaram. Um blackout total e inexplicável. E adivinha quanto tempo durou? Exatos 7 minutos. Oficialmente, claro, a explicação dada para a imprensa foi uma falha grave na infraestrutura de cabos submarinos lá no Oceano Atlântico. Sabe aquela desculpa técnica e perfeitamente plausível? Pois é. Agora, o detalhe mais intrigante dessa história toda é o que os engenheiros sêniors, o pessoal que estava de plantão naquela exata noite, supostamente relatou na Deep Web. O documento é categórico e afirma o seguinte: o apagão não foi um acidente técnico, mas um teste de contenção de emergência. Ou seja, a empresa não perdeu energia coisa nenhuma. Na verdade, eles teriam sido forçados a isolar uma frequência de dados que começou a se replicar sozinha e de forma totalmente descontrolada na rede global. E o codinome dessa linha de transmissão misteriosa? Exatamente, o protocolo SOMA. E é aí que a gente percebe como o autor montou a linha do tempo, porque esse mistério não começou em 2014, não. O arquivo rastreia a origem dessa tal frequência fantasma até os anos 1970, bem no auge da Guerra Fria. Depois, passa por esse incidente dos servidores em 2014 e culmina num evento muito mais recente, bem pessoal, em 2022, o misterioso desaparecimento de um cientista. É uma construção cronológica perfeita para ir prendendo a atenção e montando o arco do mistério passo a passo. Mas, afinal, cientificamente falando, o que seria esse protocolo SOMA? O vazamento explica que o projeto original lá da Guerra Fria usava infrassom e ondas eletromagnéticas de baixíssima frequência, as chamadas ondas ELF. Era originalmente um projeto militar secreto de guerra psicológica debaixo d'água, e o objetivo inicial relatado no texto, olha, é de arrepiar. A ideia era criar uma tecnologia invisível capaz de induzir desde uma calmaria extrema até hipersugestibilidade ou pânico em massa em populações inteiras só usando essas transmissões de rádio modificadas. E aí vem o salto narrativo que é bem perturbador. O documento alega que, com o avanço da tecnologia e o mundo inteiro grudado no smartphone o dia todo, esse projeto militar nunca foi engavetado. Na verdade, ele migrou. Ele saiu dos antigos laboratórios subaquáticos dos anos 70 e foi parar direto nos algoritmos das grandes empresas de tecnologia de hoje. A teoria é que o sinal original foi milimetricamente picotado e escondido dentro do ruído de fundo desses aplicativos de vídeos curtos que as pessoas rolam sem parar diariamente. Bom, e como isso supostamente funciona na prática? O vazamento sugere que o protocolo não mexe diretamente com os nossos pensamentos conscientes, mas sim com a nossa percepção do tempo. O arquivo descreve que quem é exposto a essa frequência simplesmente perde a noção das horas, entrando numa espécie de transe profundo. E, durante esse transe, o cérebro recebe picos de dopamina que são matematicamente calculados pelos servidores centrais. É uma visão assustadora da dependência digital, né? Para colocar mais peso nisso, o documento traz uma nota investigativa sobre aquele evento de 2022. Conta a história de um ex-neurocientista de dados que trabalhava para uma gigante da tecnologia. Ele tentou publicar um estudo que tentava provar a correlação entre oscilações imperceptíveis de áudio em vídeos virais e alteração artificial das ondas cerebrais do tipo alfa em adolescentes. Mas, segundo o texto, apenas 2 semanas depois de fazer o upload desse artigo num servidor privado, o cientista mudou repentinamente para uma área rural no meio do nada, sem nenhum sinal de telefone. Literalmente sumiu do mapa. E o que aconteceu com a pesquisa? O arquivo afirma que todas as cópias digitais do estudo foram varridas da internet. A desculpa oficial dada para deletar tudo foi uma suposta violação de propriedade intelectual. O documento usa exatamente esse detalhe para pintar aquele cenário de encobrimento corporativo absoluto, onde qualquer um que tente expor a verdade é rapidamente silenciado pelo sistema. Chegamos então na suspeita central, a teoria mais radical apresentada por essa fonte. A hipótese é que o protocolo SOMA nunca foi desativado depois daquele apagão em 2014. Pelo contrário, ele teria sido aperfeiçoado para operar sempre abaixo do limiar da percepção humana. A alegação é que a tecnologia está sendo usada agora mesmo como teste definitivo de controle comportamental absoluto.
É uma ferramenta silenciosa que transforma nossa atenção numa verdadeira commodity, um produto totalmente moldável. Vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque é aqui que a gente toma um susto com a reviravolta estrutural do arquivo. Tudo que a gente viu até agora não é só um dossiê de conspiração. A segunda metade do documento revela que o texto todo é, na verdade, um projeto pré-fabricado. É literalmente um manual de instruções com diretrizes de produção passo a passo para criar um vídeo viral de sucesso no TikTok, nos Reels e nos Shorts. O tal documento confidencial é o próprio roteiro de uma peça de ficção projetada puramente para engajar. E o nível dessa engenharia viral detalhada na fonte é surreal. O arquivo lista tintim por tintim o que o criador de conteúdo tem que fazer. Sugere títulos super alarmistas, como A Frequência que Controla o Seu Tempo. Dá a descrição pronta focada no apagão de 2014. E, pasmem, lista exatamente 15 hashtags específicas para dominar o algoritmo, incluindo termos como teorias da conspiração, tecnologia proibida e controle mental. É uma verdadeira aula de como fabricar cliques em massa. E as diretrizes vão bem fundo, viu? Chegam a entregar o comando exato, o prompt de texto, para jogar num gerador de voz por inteligência artificial. Pede especificamente uma voz masculina, madura, num tom de sussurro confidencial e ritmo pausado. O documento instrui de forma bem clara, nada de entusiasmo, o foco é criar um suspense psicológico e mistério. O objetivo é imitar direitinho a pegada de um documentário policial clássico para ganhar a credibilidade de quem assiste na hora. A estética visual e sonora também é orquestrada nos mínimos detalhes. O manual traz comandos em inglês para gerar imagens de IA, exigindo aquele plano escuro e cinematográfico de uma sala de servidores secreta dos anos 90, com efeito de falha e iluminação volumétrica. Para o áudio, uma trilha sonora estilo Dark Ambient Drone, sem bateria, só aquele zumbido constante de notas graves de sintetizador. A fonte explica que essa mistura é feita de propósito justamente para gerar uma ansiedade subconsciente na audiência. Loucura, né? E, finalmente, a gente chega na tática final de manipulação detalhada no vazamento. A chamada para a ação. O guia manda o criador fixar uma mensagem desafiando o público. A regra é: se o relógio marcar exatamente o mesmo minuto quando a leitura acabar, a pessoa tem que comentar "soma". É uma armadilha genial. Cria uma falsa sincronicidade, chove em comentários e isso impulsiona o conteúdo lá para o alto no algoritmo, o que de certa forma acaba provando na prática a própria tese do documento sobre manipulação de atenção. A complexidade desse material está justamente em como ele bagunça a linha entre alertar sobre a manipulação digital e praticar essa mesma manipulação bem na nossa cara. O documento encerra com uma provocação brilhante. Será que a gente escolhe acompanhar uma história dessas até o fim por livre e espontânea vontade? Ou o sinal invisível do algoritmo já tinha decidido tudo desde o primeiro segundo? Fica aí a reflexão, hein?